Você está no Conecta, o podcast do Clube de Empresários de Pouso Alegre, e estamos aqui hoje com a nossa querida Carol Fernandes, entrevistando o nosso querido Tiago Alan, advogado, um cara de excelência que vai explicar algumas coisinhas pra gente aqui. Carolzinha, seja bem-vinda. Obrigada. Você Mais tá bem? uma vez, eu tô ótimo. Que bom, também estou. Eu tô entre o espetacular e o extraordinário. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado, Carol, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui nessa manhã para a gente compartilhar, né, questões que é inerente ao nosso dia a dia. Eu acho que a gente poder compartilhar isso com o público, com o pessoal, vale a pena. Poxa, vale a pena demais. Para isso que estamos nessa terra, né? Exato. Nossa, tem coisa interessante. Vamos lá, Tiago, fala pra gente aí. Qual é a sua especialidade, meu querido? Hoje eu trabalho e atuo na área de direito de família e também na área do direito médico e saúde, né? Já tenho uma vasta experiência nessa caminhada e sempre inovando e buscando aperfeiçoar e melhorar, principalmente aqueles que mais precisam, que é o cidadão de bem. Isso. Aqui em Pouso Alegre mesmo? Aqui em Pouso Alegre mesmo, trabalho aqui em Pouso Alegre e também atualmente a gente abriu uma clínica médica que depois a gente vai partilhar um pouquinho lá na cidade de Paraisópolis. Bacana. E aí na clínica de Paraisópolis você tem toda uma equipe lá de advogados e médicos? Eu tenho uma equipe na parte... Fala da clínica pra nós. Vamos lá, clínica, né? Eu vou fazer um merchan aqui pra vocês. Vamos lá. A Clínica Reviva Saúde, ela nasceu há 3 meses atrás, né? Então ela está localizada bem no centro de Paraisópolis. Eu sou o diretor jurídico da clínica e junto comigo tem a doutora Alana Scalzo Mocarzel e a doutora Ana Paula Rafu. Uma é endócrino e a outra é cirurgiã geral. E a gente alinhou as ideias e os propósitos para trazer uma clínica diferenciada para Paraisópolis. Querendo ou não, a gente ali atinge não só a cidade, mas a região como Gonçalves, Consolação, Brasópolis, Sapucaí Mirim, São Bento do Sapucaí e a mesma região de Itajubá. E é uma clínica que traz desde a parte de saúde mental até a parte de cirurgia, a parte de dermatologia, a parte de endócrino, a parte de terapia ocupacional. Então é uma clínica bem completa, inclusive a parte nutricional, né? Porque hoje tá todo mundo querendo... Você emagreceu, né, Thiago? Então, emagreci uns quilinhos. Eu percebi da última vez que você gravou um pouco com a mais gente. seco. Vamos, ó, que bacana a sociedade agora, ó. Os garotos mais novos, as meninas, não estão fumando muito. Muita gente na academia. Sim. Muita gente cuidando da saúde. Bacana isso aí, né? A gente vê esse movimento de corrida de rua, por exemplo, que até um tempo atrás existia, né? Mas não nesse volume que a gente vê hoje, né? Então, a gente fala que o pessoal no sábado à noite ou no domingo está preferindo correr, né? Praticar atividades que frequentar baladas, noites, né? Por aí. Enfim, né? A gente vê uma mudança de mentalidade, principalmente voltado a buscar mais saúde, né? Sim. Que é uma realidade que até um tempo atrás não tinha. A pandemia, né, potencializou demais isso. Nossa. Depois da pandemia, isso ficou muito... Eu faço trilha, eu faço montanhismo, e o final de semana que a gente tem trilha, que nem o próximo agora eu vou fazer. Aí não tem balada, barzinho, bebida, sim, álcool... nem sexta, nem sábado, nem domingo, porque tem o pré e o pós, que você tá muito cansado, você nem aguenta. Então, literalmente, é uma troca mesmo que tá acontecendo. Inclusive, a gente precisa conhecer nosso público, né? Sim. Sempre. E como é que chama lá? Aquele famoso que você gosta? Hambúrguer, lá. McDonald's. Eu não guardo o nome de nada, gente. O McDonald's fez uma pesquisa e ele vai mudar a linha dele para um cardápio mais de legumes grelhados, mais opção fitness, né? Eu vi também um restaurante aqui em Pouso Alegre que fez uma propaganda essa semana falando de... Temos um prato especial para você que está tomando Monjaro. Olha só. Venha participar da noite dançante com a gente na quinta-feira, que temos um prato especial para você que está tomando Monjaro. Eu achei muito interessante. Muito, isso é ótimo. Eu falei assim, eles se adaptando, né, às qualidade necessidades, de a demanda, tudo. E essas clínicas multidisciplinares é o que
É o que vai, assim, acontecer no futuro, inclusive online. Sim. Vocês têm esse trabalho lá? Inclusive, esses dias eu estava conversando com o corpo clínico nosso e a parte de endócrino. A doutora Ana Paula falava que a gente está vendo um movimento entre os jovens que não se via há alguns anos atrás, que essa busca, desde ali 15, 14, você já vê crianças em academia, praticando atividade física, que você não via antes. Pais, inclusive eu falei assim, olha, eu frequento algumas academias, eu vejo uma população, por exemplo, hoje dos 40 mais, 50, 60 mais, principalmente 60 mais, que a gente não tinha isso. Sim. Você vê na academia idosos mesmos praticando, né? Você vê a parte de pilates, né? Que fantástico. Então, assim, que bacana, né? Essa questão de poder as pessoas entender que se querem viver um pouco mais, querem chegar ali à longevidade, querem buscar uma qualidade melhor, quer ver seus filhos crescer, quer ver seus netos crescer, ou querem, de fato, usufruir da vida, passear, viajar e, principalmente, ter qualidade de vida. Eu falo que a atividade física hoje ela é tão importante quanto tomar água. Quanto tomar uma água. E que bom, Douglas, a gente poder chegar lá numa velhice e falar assim, olha, você consegue sentar e levantar sozinho de uma privada, sem depender de terceiros. Nossa. E isso, o que vai nos dar? É a construção desde mais cedo. Uhum. E aí é a construção das 3 saúdes, né? Porque não adianta a gente cuidar só do corpo físico e não cuidar do Saúde mental. saúde mental. Eu preciso cuidar da minha saúde mental, cara. Minha cabeça é uma caixa de abelha. Eu penso 30 coisas ao mesmo tempo. A gente estava comentando aqui nos bastidores. 10 projetos a cada café da manhã, né, Douglas? Nossa, eu tenho uma pilha de projeto assim. Inclusive, se Deus quiser, quero fazer um seminário aí para sair do procrastinação. O projeto tá lá, mas eu nunca tenho tempo de dar o start, né? Não, eu preciso startar isso aí, tá na hora. E aí, é o que a Carol falou. Saúde física, mental, né? E espiritual. E espiritual. Você 3 tem que tá pilares. Você tem que estar em paz, né, cara? Imagina que coisa gostosa ser na academia em paz, tranquilo. Isso é saúde, isso é qualidade de vida. Sim. E eu falo que Pouso Alegre é o melhor lugar do mundo, porque aqui você tem uma qualidade de vida, porque é o que você vê, ouve, cheira, sabe? O que você toca, isso é qualidade de vida. Você está numa cidade agradável que tem as 4 estações do ano. Em um dia. Não, mas veja bem, tem lugares que você tem uma estação só. Sim, é desafiador mesmo. É desafiador. Doutor, vamos lá. Já que estamos falando aí de qualidade de vida, né? De paz, de viver bem, não tem nada mais prejudicial às 3 saúdes do que a gente estar dentro de um relacionamento doente, falido, fracassado, desgastante e permanecer ali, né? Como somos especialistas no assunto, né? Queria falar um pouquinho sobre isso. Se é possível, juridicamente falando, a gente sair sem se perder de si, sem perder saúde, sem comprometer seu futuro, a sua saúde física de um relacionamento que já está acabado, porque nenhum relacionamento acaba do dia para a noite, né? Juridicamente, quais são aí os 5 primeiros passos que uma pessoa precisa dar? Carol, Douglas, é uma situação tão delicada de se tratar hoje no Brasil. O ano 2025, por exemplo, nós tivemos uma distribuição de mais de 85 milhões de processos no Brasil. É muito processo, Assustador. É muita gente litigando. Apesar de a gente ter um cenário positivo na área da evolução da tecnologia, dos processos serem digitais, então você tem uma celeridade grande quanto a julgamento, mas ainda é alarmante. Quando a gente vai para a área do direito de família, nós tivemos em 2025 mais de 6 milhões desses 85 milhões de processos. Corresponde 6 milhões só na área de direito de família no Brasil. Ou seja, é muita litigância, é muita briga, disputa judicial no âmbito familiar. E aí eu penso, né, mais de 6 milhões. Você pensa que cada a gente é uma família. Isso. Né? Nós temos aí mais de 6... Isso porque a gente não está contando os consensuais, né? Os consensuais. Então, dificilmente você consegue sair de uma relação sem estar destruído.
Mas eu sempre alerto dentro dos passos. E aí eu gosto de trazer a psicologia, inclusive a psicanálise dessa comunhão. Inclusive nós tratamos no nosso último podcast, que é exatamente essa conexão entre direito e psicologia. Porque você não consegue sair mentalmente bem, espiritualmente bem de uma relação. E fisicamente como consequência, se você não tem uma estrutura ali dentro do âmbito familiar. Emocional, principalmente. Emocional. Então, trabalhar todos esses quesitos dentro do âmbito familiar, eu acho que hoje, sobretudo hoje, na área da tecnologia, na área das informações rápidas, eu acho que é o maior desafio de uma relação familiar, né? De uma relação a dois. Porque hoje está muito rápido, né? Eu tenho casos de que há um mês passado, 2 pessoas estavam casando e hoje descobriram que não querem mais isso. E viveram durante 2, 3 anos namorando. Quando foram para dentro de uma casa, Douglas, pasme, olha, não é isso que a gente quer. Que isso, cara? Quando começaram a morar no mesmo teto, né? Compartilhar ali das tristezas, das alegrias, dos desafios, da falta muitas vezes de dinheiro. Sim. Porque quando você está numa relação de namoro ali, você não tem aquela obrigação diária, né? Obrigação no dia a dia. E, geralmente nessa fase é a fase mais gostosa, né? Você passeia, viaja, vai para os restaurantes, vai para os bares, comemora isso, aquilo. Agora, quando você fala, olha, nós queremos constituir um lar, queremos constituir uma família. É outro nível. E quando a gente fala disso, não é só um mar de rosas. E aí que entra a questão. As pessoas hoje, de fato, estão preparadas para assumir relacionamentos? Né? A gente vai perceber que na prática, muitas vezes não. Eu falei no último podcast que nós fizemos, né? A agilidade trouxe muita superficialidade para nós. Eu tenho estudado muito sobre isso. E os relacionamentos, eles estão se tornando cada vez mais descartáveis. E quando eu falo de relacionamento, estou falando de um modo geral. Por que a mão de obra hoje está tão escassa? Porque as pessoas não têm mais paciência, não sei se é essa a palavra, para insistir em algo que elas decidiram fazer. Então começa um trabalho, não tô sentindo bem, tá bom, tá legal, por conta também do excesso de oportunidade que tá tendo, né? E relacionamento não tá diferente, gente. A gente entra em aplicativo de relacionamento, é uma coisa muito bizarra. É sério, eu nunca entrei. Não entre. E você não precisa, não seja... Veja eu vou dar meu ponto de vista, veja se eu estou muito equivocado. Olha só, eu sou casado há 23 anos, não posso errar, amor. Então vamos lá. Nós já passamos por cada uma, cara. 23 anos juntos, já passou por cada uma. Aí o camarada que acabou de casar, tá bom, namorou 2 anos, casou. 6 meses quer separar, quer dizer que ele está enfrentando os primeiros problemas. Sim. Ninguém está disposto a isso. No trabalho é a mesma coisa. Você aperta a pessoa. Porque você tem hoje muita dopamina barata, muito entretenimento. Isso. Um celularzinho desse, cara, quando eu ficar velho, se Deus me permitir, eu vou me divertir pra caramba. Porque é muito bom. É muito bom. É muito bom, cara. Eu tenho estudado horrores. Eu nunca li tanto na minha vida como eu leio hoje. Mas tudo coisa bacana, assim, sabe? Não fico perdendo tempo com besteira. Então eu percebo isso. Ninguém está disposto a enfrentar a parada. Por exemplo, você tem uma graninha lá, quer trocar o carro. Aí a mulher fala assim, ai, acho que tá na hora de ter um filho. O camarada fala, opa, já quer sair fora. Ou ao contrário. Você tá entendendo? Então, poxa vida. Aí não, pô. Eu vi um vídeo, a minha social media, ela fica fazendo curadoria, né? E ela me mandou ontem um vídeo do TikTok. A mulher falou pro cara assim, tem 8 anos que a gente tá morando nessa casa, você ganha bem, por que nós não temos uma casa ainda? Por que a gente tá vivendo de aluguel? Aí ele olhou pra ela e falou assim, se eu me separar de você, o que você leva de mim? Ela falou, nada. Ele falou, então. Ele falou, o cidadão a chegar ao ponto de morar a vida inteira de aluguel para não comprar uma casa, para que quando ele separar ele não precisar deixar essa casa com a esposa, é o nível de maturidade emocional que nós estamos vivendo hoje. Douglas, nessa questão, aí
já também entrando na pergunta que me fez, em relação da parte jurídica, movimentos que a gente não via há um tempo atrás também. Aqui, sobretudo no interior. Grandes capitais a gente vê, mas no interior, que é um pessoal mais conservador, assim, a gente não vê que, por exemplo, contrato de namoro. Você tá de brincar. Né? Contrato de namoro que eu já fiz, porque você junta duas pessoas, vamos namorar. Igual eu tenho um caso. Ele tem mais de 50 anos e ela tem 30 e poucos anos. Ele já tem uma situação consolidada financeiramente e a outra pessoa está começando a criar, a construir. Olha, meus bens patrimoniais são esses. O que você, outra pessoa, tem? E aí é uma conversa muito franca, inclusive muito assim, de uma evolução muito grande, né? Inclusive muito transparente e honesta também, que poucos, eu acho que conseguem ter isso, né? Olha, eu tenho isso, tá bom, vamos namorar, amanhã depois, se a gente avançar nessa nossa história, nessa nossa caminhada, a gente vai aí para seja uma união estável, seja um noivado, um casamento, enfim, vamos fazer um contrato de namoro. Contrato de namoro. O que é meu dentro daquilo que eu construí e eu tenho, inclusive meus bens patrimoniais, bens que minha família dispõe, está aqui tudo assegurado. Nós faremos um namoro, não é uma união estável, mas o que você tem, que você construiu, está tudo aqui. Então, se amanhã não der certo, tá tudo ok, cada um vai para sua casa e história resolvida. Se não der certo, ninguém tem direito de falar assim, porque eu tinha uma escova de dente no banheiro dele e agora eu tenho direito a metade da casa que ele tem, que é essa história, você tem escova de dente, opa, isso aqui já está configurando união estável. Então a gente está vendo um movimento de casais que começam a fazer contrato de namoro, contrato disso e daquilo, para poder blindar o seu patrimônio. Mas só que é uma conversa muito, para nós, principalmente do interior, né, que às vezes a gente vem de famílias conservadoras, ainda é um tabu, porque você chega, imagina, Doug, você chega na sua namorada, você chega no seu namorado e fala assim, vamos começar a namorar. Mas espera aí, primeiro você vai assinar um contrato de namoro. Você fala, já acaba por aqui. Porque você já nem vai começar. Exato, você já começa pensando na possibilidade de não dar certo. De um extorquir o outro, né? E o quanto que isso está acontecendo? Principalmente quem já tem uma situação financeira legal, bacana, e às vezes encontra pessoas, né, de forma aleatória por aí, que às vezes, muito delas vêm com intenção e com interesse. De fato, existe muito isso. Existe. Então, se é um cidadão que é muito bem instruído, ou possui um advogado ali da família, ou do seu negócio, do seu patrimônio, a primeira coisa que ele vai fazer é, olha, você vai entrar, ok, mas vamos blindar, para a gente não ter dor de cabeça amanhã. Então, o que eu trabalho muito com esse público, com esse pessoal? É a área preventiva. Olha, melhor a gente prevenir do que remediar, já diz o ditado. Né? Porque se amanhã tiver algum questionamento, não tem o que falar. E aí, tá bom para você? A pessoa, não, eu não aceito. Eu falei, então sai fora. Olha só. Aí já tá falando uma coisa. Imagina aquela pessoa que tava ali almoçando com você, sorrindo, lindo, maravilhoso. Não, então você cessa o relacionamento naquele momento. Então, cara, meio por isso da superficialidade. Porque ali não... É como se ficasse com o pé atrás o tempo todo, né? Aí não tem conexão, não tem entrega, não tem confiança, não tem o realmente compartilhar, dividir. O que um relacionamento precisa de verdade para ele existir. Porque é muito fácil você ficar com as partes boas, né? O sair, o passear, o viajar, todo mundo bonitinho, arrumadinho. Mas e o dia da doença? E o dia da dívida? E o dia do desemprego? E o dia que a casa cai, né? E aí, se você não tem essa conexão, não vai fluir, não tem base sólida, e por isso está tão descartável e acabando tanto. Mas tem um outro lado, e não sei nem como trazer isso aqui, gente, mas é algo que tem me incomodado demais, porque eu tenho visto isso com muita frequência dentro do meu consultório. As pessoas chegam, tanto homem quanto mulher, tá? Tenho atendido, inclusive...
uns 3 casos atualmente de homens nessa situação. Eu descobri que a minha mulher tem um amante há 20 anos. Eu tô há 30 anos casado e nunca soube de uma traição, e ele tem um amante há 7 anos. Que leva uma pessoa a não perceber? Porque se eu tenho um relacionamento com você, e convivo com você, com 30 dias eu vou começar a ver umas coisas diferentes e achar que aquilo não é normal. Uhum. O que leva uma pessoa a fingir que não tá vendo? Algumas vezes sim, né? Algumas vezes. E outra, Carol... Eu acredito que é um fingir que não tá vendo até como proteção mesmo, né? Porque agora eu vou ter que enfrentar algo que eu não queria enfrentar. Agora eu sou obrigada a olhar para aquilo que eu não queria olhar. Agora eu tenho que fazer uma lista do que a gente tem e dividir isso aqui no meio. Eu acredito que vai vivendo assim para não ter que passar por esse desgaste. O dia. Isso daí também serve para dívida, sabia? Às vezes um cara bom ali, um planejador financeiro, ele fala assim, ó, o fato de o cara não querer enfrentar aquela situação que ele resolveria em 1 ano, de não sentar e fazer a conta, prejudica o resto da vida da empresa ou da pessoa física. Eu acho que é meio sobre isso, né? E é também esse caso. Imagina o seguinte, se ele for enfrentar ou ela, é uma rejeição muito grande, né, cara? Você saber que o seu parceiro que tá ali tem outra pessoa. E também do lado da pessoa que faz, eu fico pensando assim, se tá fazendo é porque não tá gostando de onde tá. Porque então, não por que não vai? Eu penso isso também. Caraca, meu irmão, eu não entendo essa parada. Eu oriento muito casais, principalmente quando traz isso, eu falo assim, bom, se a pessoa que você dorme todo dia na cama, né, se você não é capaz de, no mínimo, ser fiel a essa pessoa, o que sobra? Não é nem só dormir, eu falo, gente, vocês entram um dentro do outro e você não tem condições de ser fiel, ter caráter com ela, vai ter qualquer. Não sobra mais nada. Tudo muito louco. Não adianta você falar de patrimônio, de filhos, de família. Gente, cai tudo por terra. Cai tudo por terra. Então, a gente vê situações cada vez mais assim, não é possível. Né? E o que as pessoas se sujeitam? Aí são vários fatores, penso eu. Por exemplo, questão de filho. Nós ainda temos, filho não segura ninguém. Já diz essa frase. Todo mundo fala, filho não segura ninguém. Também acho. Mas ainda segura. Quando você vai conversar pessoalmente, você fala assim, olha, vamos resolver a situação. Fala assim, doutor, vamos deixar do jeito que está, porque pior do jeito que está, se eu sair, o que eu vou fazer? Né? Para onde que eu vou? Né? Eu tenho 1, 2, 3 filhos que nós somos totalmente dependentes. E aí você vai falar que uma pensão vai resolver a vida dessa mulher, dessa mãe, das crianças? Não resolve. Uhum. É triste você ver dentro de um tribunal, na frente de um juiz, de um ministério público, pai e mãe brigando por causa de 50, 100 reais. Credo. E as pessoas, mas Tiago, existe? Existe. Aqui é lamentável. Por isso que o direito de família, ele é muito... Ele deixa muitas vezes, a gente vai para casa e fala assim, olha, eu não quero mexer mais com isso. Fala assim, Douglas, não dá. A gente parte de um princípio, né, enquanto profissionais da área de saúde, o cara que precisa que um terceiro, que é estranho, esse estranho fale para ele o quanto que ele é obrigado a dar para o filho dele, não merecia nem ter sido pai na vida, né? Sim. Nossa. Mas isso acontece e acontece muito. Mas eu queria trazer também a questão de quem já passou e agora precisa superar, sabe? O emocionalmente mesmo falando. O divórcio em si, ele é um luto. E a gente precisa aprender a viver esse luto como um luto real. Se você perder alguém da sua família e ir todos os dias lá no cemitério visitar o túmulo dessa pessoa, quando que essa ferida cicatriza?
É como se você ficasse ali arrancando a casquinha da sua ferida e fazendo ela sangrar diariamente. Então, eu falo muito com o pessoal, eu falo, gente, quando você passa por um divórcio e fica stalkeando rede social, perguntando para as pessoas próximas, como é que tá, o que tá fazendo, se viu, onde que foi, o que fez, nunca consegue superar essa dor do luto, e aí fica tomado por uma raiva, ou por uma culpa. E essa raiva, essa culpa é que faz com que essas coisas ridículas aconteçam diante do tribunal. Porque quando você está emocionalmente saudável, você não vai ficar brigando por causa dessas coisas. Não vai ficar fazendo questão dessas coisas. Sim. Faz porque está tomado por uma raiva ou por uma culpa muito grande. Por isso que faz essas mortes. Só pode ser isso. Porque não é possível o cara ir no tribunal e ficar batendo boca. Ele está mais no emocional do que por causa do bem. Sim. E aí você vê o que está discutindo. Você fala, não é possível que estão discutindo sobre isso. Está discutindo, por exemplo, sobre um carro que não conseguem vender o carro. Alguém tem que falar como eles precisam vender. Uma casa que vale X, eles não conseguem falar assim, olha, traz um corretor que vão vender 50% para cada... Eles não conseguem decidir sobre isso. Mas, Carol e Douglas, quando chega nesse ponto, já é um relacionamento muito desgastado. Já. E aí que eu acho que é o centro do negócio. Por quê? As pessoas estão tendo muita dificuldade de diálogo dentro da casa. Depois que isso daqui tomou uma proporção tão grande nas relações hoje, que qualquer um consegue ter, as pessoas não conseguem conversar mais. Né? Você vai para um restaurante, você vai para um lugar, você vai no cinema, você vai à igreja, tem gente mexendo no celular. Sim. Família no celular. E aí você pensa, como que isso deve estar se refletindo dentro da casa? Quando você olha para um cenário desse, que aí é o fim de uma relação, já é um relacionamento que já não existe mais. E aí o que fica? Qual que é a discussão? Eles discutem coisas que são inúteis. O que sobrou para discutir. O que sobrou para ser discutido. Tem muitas relações de divórcio, de separação, que são muito bonitas no ponto de vista de maturidade. Sim. Dizer, olha, a gente construiu casos que eu tenho de mais de 10 anos, olha, chegou um ponto que não deu mais certo. Nós temos os filhos estão grandes, estão na faculdade, eu vou honrar com a minha parte, com o meu compromisso, a mãe também, cada um segue a sua vida, e constituir outras famílias, e são amigos. Sim. Porque o filho é para a vida toda. Exato. O filho não tem essa divisão, metade é minha, metade é sua. Não, é uma comunhão para o resto da vida. E por que não tornar dessa comunhão algo mais leve? É um ambiente mais... E você fala assim, olha, pai, a gente está precisando levar o filho no médico, assim assado, o que a gente pode fazer? Olha, ele quer fazer uma viagem, como que a gente pode resolver isso? Então, essa maturidade existe. Mas quando um relacionamento é bem saudável, tem maturidade, e pessoas elas conversam, e eu falo com a nossa psicóloga e também tem uma terapeuta ocupacional que a gente fala assim, olha, a terapia de casal. Lá na clínica? Na clínica nós temos esses profissionais que atendem. Então, quanto que isso está salvando muitas famílias? Porque... Até para se divorciar é preciso fazer terapia de casal. Chega um ponto e fala assim, olha, a gente não dá conta mais. Vamos buscar ajuda. E quando busca ajuda, não quer dizer que eles vão continuar. Mas se terminar, é saudável. Isso. Sim, exatamente. Exato. E o quanto que isso é gratificante, quanto que isso é bacana, você sentar numa mesa com duas pessoas e eles estão plenamente resolvidos, em paz. E tomar decisão consciente. E o depois também é muito bom. Eu falo porque eu tenho uma experiência com isso, né? Meu divórcio com o pai dos meus filhos foi muito saudável. E o relacionamento que a gente tem hoje, enquanto pai das crianças... Ontem a Antonella estava com diarreia, eu liguei para ele na mesma hora. Ele, o que precisa? Vou lá, compro, leva, volta de tarde de novo, tá bem? Tá precisando mais alguma coisa? Saber que nós separamos, né? Mas ele continua sendo pai e que não importa se é uma dor de barriga ou se é um problema muito sério, ele precisa estar presente e ele faz questão de estar. E eu estava comentando com a minha mãe ontem mesmo sobre isso, nem sabia que a gente ia falar sobre isso aqui. Eu falo o quanto que eu não me arrependo de ter casado com ele, eu não me arrependo de ter separado dele, porque eu acho que as crianças, eles vieram e transformaram a minha vida e a vida dele para melhor. E a gente nunca se amou, então a gente se separou sem ter ciúme, sem ter briga. Sim. Ele teve um relacionamento, eu também, e ninguém
criou picuinha, perrengue Tá por tudo causa certo. disso, nós não brigamos por causa de bens. Isso. Foi muito, muito Mas foi- tranquilo, isso sabe? Isso é fantástico. Mas é uma pena, meu querido Tiago. Nós estamos encerrando Já? o nosso episódio, mas eu faço questão que Olha, você posso- venha novamente, Opa, porque prazer. que papo gostoso, gente. Não percam esse episódio. Assistam e vai ter a parte 2, Vai. porque tá muito jóia, muito gostoso. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas palavras. E eu quero deixar aqui um forte abraço para você que nos acompanhou hoje com a nossa Carolzinha. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.